Uma pausa aqui, importante. Eu tô aqui estudando, tô escrevendo algumas coisas e na hora eu parei e falei, não, tem que parar pra fazer uma live. Vocês me conhecem, né? Que às vezes quando eu tô fazendo alguma coisa, para fazer uma live é porque são assuntos importantes, né? Eu tava aqui estudando e na hora me veio uma coisa na cabeça. No quanto às vezes a gente vai deixando as coisas acontecer. Eu tava nesse exato momento lendo uma estatística. Olha essa estatística. A cada duas pessoas, uma tem artrite reumatoide. Uma pessoa a cada... Vamos lá, deixa eu explicar essa estatística. A cada pessoa acima de 40 anos, a cada duas pessoas acima de 40 anos, uma tem algum tipo de artrite. Algum tipo de artrite, tá? Só para vocês entenderem quais são os tipos mais comuns de artrite. É a osteoartrite, a artrite psoriática, a artrite reumatoide e a gota. Sabe a gota causada por excesso, que muita gente usa como marcador, o ácido úrico, essas coisas? A gota também é um tipo de artrite. Também pode ser considerado um tipo de artrite, porque afeta algumas regiões das articulações. Então vamos lá, olha isso. A cada duas pessoas acima de 40, uma tem artrite. E a grande maioria das pessoas acima de 60. Isso é muito assustador, porque eu digo a vocês que todas essas pessoas, todas, 100%, algum tipo de alívio vai ter, algum tipo de melhora vai ter. E a estratégia é simplesmente estratégia anti-inflamatória. E aí eu comecei a ler e comecei a criar uma linha de raciocínio aqui, de pensar como as pessoas às vezes não se cuidam direito, entendeu? Quem faz exercício repetitivo de impacto, então tem um cuidado antioxidante maior para fazer. Então eu tenho corredores incríveis que não tem dor de nada, tem mais de 40 anos e não tem impacto de nada, porque cuida das estratégias anti-inflamatórias. Então, a dieta anti-inflamatória, ou levar uma vida em que se coloca essa atividade anti-inflamatória como um pilar, é muito importante. Estou vendo que eu estou com a voz um pouco mais rouca esses dias, né? Eu tô aqui, uma gripe que não chega de jeito nenhum, entendeu? Então uma gripe que quer chegar e eu não deixo. Então o que acontece? Pra vocês verem como as coisas funcionam. Senão era pra eu estar todo ruim. Eu cheguei de Nova York, muita coisa, e aí eu percebi que eu tava mais congestionado. Falei, ixi, vou gripar. Não, a gente colocou todas as nossas estratégias em prática e a gripe veio naquela luta, ela e eu não ficamos mal. Ou seja, o poder dessas coisas simples. É um exemplo só do que eu estou dizendo, das estratégias anti-inflamatórias, e não tem nada demais. E muita coisa, gente, a gente consegue perceber quando a gente acompanha. A gente não precisa esperar ter mais de 40 anos, mais de 30, mais de 20, sei lá o que for, para que a gente tome iniciativa. Eu digo por quê? Eu falei uma estatística, a cada duas pessoas acima de 40, uma pessoa tem algum tipo de artrite. Aí pensa, nossa, então pera lá, eu vou esperar acontecer alguma coisa para eu tomar alguma decisão, para eu tomar alguma iniciativa. Então muitas vezes a gente trabalha esse preventivo para que não aconteça. E se já acontece, e se já existe isso já é algo comum, alguma doença diagnosticada, a gente vai trabalhar para não ter complicações, para que a gente não tenha dores, para que não tenha nenhum dissabor dessa complicação toda aí. Então, o que acontece? Quando vocês pensarem nas estratégias anti-inflamatórias, vocês têm que pensar se vocês estão conseguindo acompanhar. Sabia que grande parte desses valores a gente vai percebendo em exames simples? Ontem na live, ainda fiquei pensando isso a manhã inteira, do quanto as pessoas perguntam coisas muito parecidas e que se repetem sempre.
A grande dificuldade é, muita gente não sabe como se entender. Hoje tem live, tá? Essa aqui é uma live rápida, só porque me veio essa preocupação aqui e eu quero jogar isso aqui para vocês pensarem também. Hoje às 19 horas tem uma live muito boa, que a gente vai falar sobre exames, vai falar sobre referências. Eu falei que é uma live mais polêmica, porque é um assunto mais polêmico quando se trata de referência. E é muito interessante isso que eu estou dizendo para vocês, porque pensa o seguinte, grande parte do que vai acontecendo com a gente é silencioso, mas a gente consegue ver com outro olhar. A inflamação de baixo grau, ela é facilmente percebida por um profissional, por uma pessoa capaz de entender aqueles sinais ali. Então, acompanhar uma inflamação de baixo grau é você colocar na agenda, pelo menos 6 meses, foi muito difícil a cada vez no ano, vocês fazerem uma boa batelada para avaliação de um perfil inflamatório, tá? Por exemplo. Só para vocês entenderem qual é o caminho que vocês estão tomando. Porque você descobre, fui diagnosticado com artrite reumatoide com 31 anos. A artrite reumatoide, ela não vem da noite pro dia. Não vem da noite pro dia. Por mais que exista fator genético, não vem da noite pro dia. É uma inflamação crônica de baixo grau que vai acontecendo ao longo dos anos e que em algum momento, graças a um gatilho, algo que fez aquilo desencadear, ela acontece. Mas essa inflamação de baixo grau, ela já vem acompanhando ao longo de uma vida. Então, será que você está tendo a sensibilidade de perceber como as coisas estão acontecendo? Sintomas simples, de dificuldade de sono, de rigidez matinal, de dores frequentes nas costas, desconforto gastrointestinal, sinais de que pode existir alguns parâmetros inflamatórios que não estão sendo bem geridos. Será que a ingestão ali, do que vocês estão comendo está fazendo com que você tenha uma rotina em que a gente controle o excesso de citocinas inflamatórias? Inflamar a gente precisa, inflamar é um mecanismo de defesa. Mas o problema é essa inflamação de baixo grau. Quando eu falo inflamação de baixo grau, é quando a gente tem um estímulo constante de imunoglobulinas, que a gente mexe com o nosso sistema imunológico, que a gente aumenta gradativamente a produção de citocinas inflamatórias, o nosso corpo vai entendendo aquilo tudo como normal. E chega um ponto que as dores começam. E aí vem aquele desespero. Vou procurar um profissional porque eu tô com muita dor, preciso tomar algum remédio. E o caminho não é ficar tomando remédio. Não é de jeito nenhum. Eu tava criando aqui um bloco de estratégias no quanto é simples vocês fazerem isso. E aí eu estava lendo no estudo, o pesquisador ainda escreveu assim, gosto de orientar sempre um shot de gengibre. Olha isso, as coisas que eu fico falando aqui para vocês todo dia. A gente começar usando os concentrados, estratégias anti-inflamatórias reais. Então a gente tem que pensar o seguinte, espalhar no meu dia inteiro compostos que têm agentes, que têm alguns fitoquímicos, alguns compostos ativos que vão controlar a nossa produção de radical livre, que vai fazer uma estratégia anti-inflamatória, tá? Então a gente pega tudo aquilo que tem mais. Se você pegar lá o gengibre, ele tá lá no topo dos antioxidantes. Muito mais do que qualquer suco, muito mais do que qualquer coisa que a gente saiba que é super antioxidante. Um shot de gengibre que a gente vai usar mais ou menos de 5 vamos colocar de 2 a 7 gramas, de gengibre ralado, ou usar um gengibre em pó. Isso é uma coisa simples. A gente pensar nas proteínas, diminuir um pouco esse excesso de carne vermelha que eu vejo muita gente comendo, né? Principalmente para aquela... Porque assim, você vai... Dependendo de uma pessoa que tem gota, por exemplo, pode procurar um profissional, o profissional fala, tira a carne. Gente, solução para gota não é tirar carne.
Senão seria muito simples. A gente tem que controlar uma resposta inflamatória, a formação de cristais ali. E esses cristais é o que vão fazendo impacto inflamatório e que vão causando esse desequilíbrio articular. Então toda a cápsula articular, ela vai ficar prejudicada. E esse prejuízo na cápsula articular, ele pode ser evitado quando a gente diminui citocina inflamatória, quando a gente pensa numa proteína estratégica, que é uma proteína mais estratégica do que colágeno. Colágeno, uma proteína super estratégica, que é uma refeição mais estratégica do que você pegar na hora do almoço, um prato com pelo menos 3 legumes, colocar um peixe assado, colocar folhas, pelo menos 3 tipos de folhas diferentes para constituir fibra insolúvel, por exemplo, e pegar duas mesmo, tá? Duas colheres de óleo de abacate, que é um dos óleos mais antioxidantes possíveis, e jogar por cima dessa refeição. Aí você começa a fazer isso, você não tem que se assustar, tá? Você não vai se assustar se o seu colesterol normalizar, se a sua glicemia normalizar, se a sua hemoglobina glicada normalizar. Não se assuste com isso. Isso é para acontecer. Então, o que eu faço aqui o dia inteiro com os meus pacientes é trabalhar essas estratégias para situações diferentes. E agora, lendo a estatística que eu estava lendo, eu fiquei assustado, né? Eu já tinha falado para vocês, a cada 2 americanos, um tem autoimune. E agora você chegar com essa coisa que a cada 2 indivíduos com mais de 40 anos, um tem algum tipo de artrite, isso é muito pesado. E a gente não faz nada, não é? A gente cruza os braços, simplesmente se contenta em tomar um medicamento quando for necessário. Não tem outro caminho, tá, gente? O único caminho é a gente fazer estratégias anti-inflamatórias, acompanhar as estratégias anti-inflamatórias. E isso eu bato com vocês assim diariamente aqui, porque é isso que vai fazer diferença. Vocês estão perguntando se azeite de abacate tem no mercado. Tem! Óleo de abacate tem na internet. Se você não achar no mercado aí da sua região, não sei se você mora em um lugar menor, você vai achar o óleo de abacate em internet. Facinho hoje, qualquer lugar vocês acham. Eu dei um exemplo, tá? Dei um exemplo de um universo de possibilidades. Aí vocês vão perguntar, pode... Sempre vocês vão perguntar, pode isso, pode aquilo, pode azeite normal? A gente precisa usar anti-inflamatórios ou estratégias anti-inflamatórias naturais. Eu vou mostrando para vocês aqueles que tem muito. Agora, se você usar azeite, é uma boa? Mas não é óleo de abacate, é outra coisa. Dá para usar? Claro que dá. Só que vocês vão usar aquele... Eu sempre vou mostrando para vocês os super concentrados. Aqueles, por exemplo, quando se fala em gengibre, eu tenho que usar o gengibre ralado, vou usar o gengibre em polvos. Melhor feito do que perfeito. Então vocês vão usar o que vocês têm. Bom é inimigo do ótimo. Então vocês têm que usar o que vocês têm, tá? Se você tem, só tem o gengibre aqui raiz, é esse que você vai usar, maravilhoso. Só tem gengibre em pó, é esse que você vai usar. Então a gente tem que pensar que essas estatísticas elevadíssimas de doenças articulares, inflamatórias, autoimunes, elas se devem a um estilo de vida ruim e ao excesso de gatilhos que a gente vai colocando ao longo do nosso caminho. Isso tem muita coisa que é difícil da gente tirar, mas a gente tem que se blindar. E quando a gente coloca o combustível certo, a gente está se blindando, tá? E até mesmo nas estratégias anti-inflamatórias existe uma individualidade muito grande para a gente seguir. Não é uma receita, olha, tem que fazer essa e essa refeição. Não. O que você tem que pensar é, primeiro, vamos lá. Você está conseguindo acompanhar a sua evolução? A sua evolução? Você está fazendo seus exames periodicamente? Está fazendo? Está conseguindo olhar para os seus exames e falar assim, essa vitamina D aqui, ela está sendo consumida num evento inflamatório. Essa hemoglobina glicada aqui estava 4,9, agora está 5,1. Vamos lá. A gente pensa assim, poxa, o Luciano fala muito, Luana falou ontem, o Ramon falou ontem, a gente falou muito disso. A gente fala tudo quanto é curso nosso.
que hemoglobina glicada tem que ficar abaixo de 5,3. Aí vocês vão olhar na referência, é até 5,6, acima de 6 já é considerado pré-diabetes. Esquece essas coisas. Não é, isso aí são padrões de referência. Não é assim que a gente se cura. Não é assim que a gente se cuida. Então, por exemplo, se você tem uma hemoglobina glicada que está 4,9, eu não vou falar parabéns. Não vou falar parabéns. E nem que é sua obrigação. Eu só vou falar assim, quanto era? Essa é a minha resposta na hora. A pessoa fala assim, eu tenho uma hemoglobina glicada de 5, é boa. Eu falo, quanto era? Se eu for só falar no valor absoluto, 4,9, 5, é ótimo. Meu Deus, é ótimo. Tá abaixo de 5,3, tá bom. Mas não é assim. Porque se 4 anos atrás você tinha uma hemoglobina glicada de 4,8, 2 anos depois ela passou para 5, 1 ano depois ela passou para 5,1, por que essa hemoglobina glicada de 4,8 está indo para 5,1? Tá tudo abaixo de 5,3, tá maravilhoso. Mas por que ela está subindo? Por que ela está subindo? Porque tem algum fator ali de baixo grau, que a gente chama de inflamação de baixo grau, que tem aumentado eventos de glicação da sua hemoglobina. E essa glicação acontece por excesso de radical livre. Quem glica, quem vai ficar glicando ali, é o radical livre. E aí a gente começa a associar com outras coisas. Espera lá, deixa eu ver minha insulina, se a minha insulina tem subido ao longo do tempo. Sua insulina antes era 4,5, passou para 5. Ok. Passou para 7. E agora passou para 8. Ah, mas o Luciano falou que abaixo de 9 já tá bom. Abaixo de 8 já tá bom. Mas bateu em 8, uma insulina que passou para 4, 5, 6 e vai subindo junto com a hemoglobina glicada. Olha aí a inflamação de baixo grau chegando. Então essa inflamação de baixo grau chegando é sinal que a gente está inflamando mais do que deveria. Então a gente não precisa se arranhar por dentro, se rasgar por dentro para que a gente procure ajuda. Quando essas situações silenciosas acontecem, que não são silenciosas, por isso que a gente fala de inflamação de baixo grau, não são silenciosas porque a gente está procurando, porque a gente está monitorando. Porque às vezes a gente fala assim, faça seus exames constantemente, frequentemente. As pessoas falam, falei isso ontem. Ih, Jesus, vou ficar fazendo um monte de exame não, porque esse negócio só vai me fazer achar problema e ficar desesperado. Não é. É você acompanhar o que está acontecendo. E esse acompanhamento do que está acontecendo é muito importante para que a gente consiga tomar as medidas certas. Então, se você, por exemplo, você está vendo, esse exemplo que eu dei aí, a hemoglobina glicada e a insulina subindo bem pouquinho, mas ainda abaixo dos valores que a gente considera bons, você tem que acender uma luz. Não é ficar desesperado. Nossa, meu Deus, não sei o que, estou inflamando, daqui a pouco vou ser uma dessas pessoas aí das estatísticas das artrites psoriáticas, por exemplo, quem tem psoríase, a chance de uma pessoa que tem psoríase desenvolver artrite é 5, 6 vezes maior. Então, vejam isso quanto essas coisas são pesadas, tá bom? Quanto a gente tem que ficar atento para evitar esse tipo de doença. Então, se você faz parte desse númerozinho que está subindo aos poucos, você é uma pessoa que eu convido a refletir, tá? Eu parei o que eu estava fazendo nesse momento para fazer essa live, justamente porque eu sei que alguém precisava ouvir isso. Sabe quando você fica assim, para um pouquinho esse ano, vai lá e ajuda as pessoas. É um compromisso que eu tenho. E isso, eu apareci aqui só para isso agora. Só para dizer para vocês que se você está percebendo que isso está subindo aos poucos, não entenda como normal do envelhecimento. Não é. É normal que a gente tenha muitas funções que vão prejudicando, a gente aumenta a produção de radicais livres, a gente aumenta um monte de coisa. Isso que pode nos atrapalhar. Mas ao mesmo tempo a gente sabe o que fazer para evitar, tá bom? Então você tem que pensar em como você vai colocar as estratégias anti-inflamatórias em prática.
Será que eu estou fazendo? Vamos lá, vamos pensar aqui. Os shots que o Luciano fala de manhã, tem tanta coisa para fazer shot, cúrcuma, moringa, gengibre, ora pronobis, tem tanta coisa para a gente colocar nesse danado desse shot, guaraná cipó, tem tanta coisa. Será que eu estou fazendo shot lá com limão, gengibre, lá como o Luciano fala? Será que as que você está conseguindo diminuir o excesso de carboidrato com farinha branca, sabe, com farinha de trigo, esses carboidratos refinados, açúcar, será que está conseguindo tirar isso de uma forma que não vai te inflamar? Porque isso é um grande gatilho inflamatório. Será que você está conseguindo distribuir bem boas proteínas, não está comendo só o mesmo tipo de proteína o tempo inteiro? Será que você está conseguindo colocar uma boa fonte de pré e probiótico na sua alimentação? Não digo probiótico em cápsula, não. Kefir é tão incrível para algumas pessoas, para todo mundo não, mas para uma fatia muito grande da população. Será que vocês estão conseguindo colocar pré-bióticos, vocês estão tomando os 3 chás que eu falo por dia, para concentrar fitoquímico, para diminuir radical livre, para diminuir glicação, para diminuir a hemoglobina glicada, para diminuir a insulina? Ah, mas chá vai fazer isso? Você está oferecendo fitoquímico. Então você está compondo a sua coxa de retalho. Sabe uma coxa de retalho? Você está compondo. E aí, será que você está conseguindo colocar isso no dia? Será que as suas refeições de almoço e de jantar, você está oferecendo legumes suficientemente para oferecer fibras prebióticas, fibras funcionais e compostos bioativos no jantar e no almoço por meio de legume? Será que vocês estão colocando fibra solúvel, compondo um bolo fecal com fontes vegetais suficientes no almoço e no jantar? Ou só no almoço, porque tem gente que não se dá muito bem com coisa crua no jantar. Será que vocês estão conseguindo fazer isso? Fonte proteica, estão conseguindo variar? Ao invés de usar só carne, só frango, usar peixe, usar ovos, usar misturas de fontes vegetais o dia que vocês não quiserem, ou para quem não consome fontes animais. Sabe que vocês estão conseguindo fazer isso? No meio da tarde, vocês estão colocando, quando é lá pelas 3, 4 horas, um antioxidante forte. Um antioxidante forte. Que antioxidante forte, Luciano? Pode ser um chá de gengibre, um chá de raiz de cúrcuma, pode ser uma tintura. E aí você pode pegar uma porçãozinha de frutas vermelhas, uma porçãozinha de castanha, ou você pode tomar um iogurte com fruta, fazer uma panquequinha de aveia. Ontem eu estava vendo a Alessandra Lugo fazendo uma panquequinha de aveia tão facinho na internet, até repostei. Falei, gente, olha coisa fácil, super saudável, por que o povo não faz isso? É muito mais fácil atravessar a rua e ir lá pegar aquela porcaria daquele pão branco lá, cheio de farinha, que só fica trazendo problema, sabe? E aí eu entro no mercado, vejo a fila da padaria gigante, e lá onde tem um monte de coisa saudável, vazio. E aí eu penso, as pessoas adoecem porque querem. As pessoas adoecem porque querem. Eu desço assim no domingo, aqui tem uma feira aqui perto de casa, eu desço para comprar alguma coisa, e aí eu vejo a fila maior da feira. A fila maior da feira é a fila do pastel. Vai falar, Ciano, você tá muito nóia, por que tem que comer um pastel de vez em quando? O problema não é o pastel de vez em quando, o problema é o pãozinho todo dia, o pastel todo domingo de manhã, a pizza todo domingo de noite, o vinho toda sexta e sábado de noite. Então, se for ver, todo dia tem um negócio inflamatório forte ali, sabe? E a gente adoecendo, inflamando, ficando com dor, e não é certo isso, gente. Não é certo isso. Com grande parte nossa responsabilidade, sabe? Coisa que a gente pega com a nossa mão e bota dentro da nossa boca. É muito pesado isso. E aí eu fico fazendo as minhas coisas. Agora eu tô indo comer, fazer um lanche. Aí a hora que eu monto meu prato, eu falo, nossa, eu queria que todo mundo percebesse a importância disso, dessa composição. E eu não fico mostrando o tempo inteiro, só vou ficar muito chato. Tudo que come mostra, tudo que come mostra. Mas é também muito chato pra mim também. Tem hora que eu quero ficar quietinho, não quero ficar mostrando que eu tô comendo, nem anunciando aos 4 ventos que eu tô comendo. Eu quero só simplesmente comer. Então o que eu quero dizer a vocês é que não tô chacoalhando ninguém, tá? Eu só tô dizendo
Olha, tem 1.200 pessoas aqui agora. Eu só tô dizendo que as pessoas estão adoecendo muito. E lendo essa estatística que eu estava lendo agora, me trouxe essa luz, né, de trazer para vocês que a solução é tão simples e que não tem outro caminho. Simples, gente. Tá na comida, tá nas nossas estratégias anti-inflamatórias, tá na nossa rotina. Não tá na fila da padaria. Não tá. Não tá na fila do pastel. Ah, mas é tão prazeroso. Prazer maior dessa vida é não sentir dor, digo a vocês. Quem já sofreu isso sabe o que eu tô dizendo. E eu vi, tá subindo muito rápido, tem coisa que eu não consigo acompanhar, mas peraí, deixa eu pegar minha cola aqui. Vocês perguntaram aí de 3 chás por dia. Não, tem muito, gente, varia. Tenha na sua geladeira uma raiz de gengibre, uma raiz de cúrcuma, tem alecrim, hortelã, compra um vasinho de alecrim, um vasinho de hortelã. Essas coisas são boas pra gente colher lá na hora e fazer. Nossa, eu adoro meus vasinhos que ficam lá no fundo. Eu vou lá, colho 10 folhinhas de hortelã, faço um chá. Às vezes o Arthur fala, nossa, tô com estômago ruim. Vou lá, faço um chá pra ele na hora. Então, lá em casa a gente já... todo mundo que convive comigo já aprendeu que não adianta ficar reclamando que eu não deixo tomar remédio. Falar, você com dor de cabeça? Vou te dar um chá de hortelã agora. Então, essas coisas a gente tem que cuidar, entendeu? Tá na nossa mão. Aí eu tô vendo, ó, a Lene escreveu assim, ó, óleo de semente de abóbora. Óleo de semente de abóbora é surreal de anti-inflamatório. Semente de abóbora é surreal. Eu gosto de à tarde, em que eu como isso na hora do almoço. Sempre quando eu monto prato, eu pego 1, 2 colheres, eu coloco isso para todos os meus pacientes. Vou lá e falo, almoço, pego 1, 2 colheres de semente de abóbora. Por quê? Porque é muito anti-inflamatório. Muito, 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 muito anti-inflamatório. E aí eu pego a semente de abóbora e coloco na salada, ou às vezes num snackzinho à tarde. Minha mãe é esperta, gente. Ela faz de manhã uma panquequinha para ela pega o ovo, bate o ovo e pega uma granola. Tem uma granola que a gente ganha do pessoal da Padoca do Bem, sempre me mandam aqui de São Paulo, que tem na granola deles, tem um monte de oleaginosa, tem semente de abóbora, semente de girassol, cúrcuma, uma granola mega anti-inflamatória. Aí minha mãe pega 2 colheres, joga no omeletinho dela, e aquilo vem um cheiro, fica tão gostoso. Assim, tô dando um exemplo aqui pra vocês de como a gente pode fazer isso, sabe? Fazer mais prazeroso. Então você pegar um iogurte natural, você no iogurte, mas o leite não é inflamatório. Leite é uma coisa e iogurte é outra. Então com pH 4,5, proteína mais aberta. Então você tem um outro perfil de alimento. Às vezes a gente pode usar um próprio kefir, que está lá na banca de iogurte também. Então são coisas que a gente vai compondo. Aí coloca um monte de semente de abóbora, pega uma mamão, tira a semente, abre ele, enche de oleaginosas, de semente de abóbora e de semente de girassol. Aí vocês podem pegar um pouquinho de alguma gordura. Lembra disso. Quando vocês forem compor uma refeição, pensa o seguinte: qual é a gordura anti-inflamatória, não, Deus me livre. Qual é a gordura anti-inflamatória que está aqui nessa refeição? O que tem aqui anti-inflamatório? Então, pera lá, montei um iogurte, peguei lá um iogurte sem nada, tá? Iogurte é iogurte, leite cultura láctea. Então foi lá, peguei um iogurte, coloquei uma colher da minha granola saudável, que tem castanha de caju, castanha do Pará, pistache, chique essa granola, né? Semente de abóbora, semente de girassol. Peguei uma colher e coloquei lá. Será que a quantidade, linhaça, que a doutora Thalia escreveu aí, Tayla, desculpa, vocês não consegui chegar direito, Tayla, que a Tayla escreveu aí. E aí eu falo, peraí, será que a quantidade de gordura aqui tá suficiente? Provavelmente não, porque a gente às vezes erra a mão, sabe? Coloca menos gordura anti-inflamatória do que deveria. Então uma coisa que eu faço, toda vez que eu monto meu prato, eu vou lá, pego uma colher ou de óleo de abacate, ou de azeite de oliva, ou de óleo de gergelim, ou de óleo de semente de abóbora, ou de óleo de linhaça. Eu tenho óleo de tudo quanto é coisa ali. E jogo em cima do que eu vou comer. Pode ser até de um iogurte, não dá gosto ruim. De um iogurte, pode ser de uma salada, pode ser de uma sopa, pode ser do seu prato lá com legumes, proteína, arroz. Joga por cima. O óleo, a gordura que a gente usa na cocção
é veículo de calor. Então a gente usa azeite, usa óleo de abacate, é veículo de calor, tá? Não vai fornecer suficientemente a quantidade de gordura, isso é um erro. Então a gente fala, vou colocar mais gordura então para cozinhar? Não, cozinha normal. Senão não vai ficar com gosto bom. Só que aí depois, quando vocês montarem o prato, concentra mais um pouquinho de gordura anti-inflamatória. Se você tem alimentos fontes, está comendo um abacate, metade de um avocado ali numa salada, numa guacamole, concentra mais um pouquinho. Coloca mais um pouquinho de óleo de abacate ainda naquela mistura, que vai ficar mais anti-inflamatório ainda. Então vocês estão vendo? São essas pequenas coisas que botam a gente para cima. Eu tô aqui, tenho 42 anos de idade, tenho 2 doenças autoimunes, porque por um momento da minha vida eu descuidei, né? Eu joguei mais gatilhos na minha vida do que qualquer outra proteção. E hoje eu aprendi a lidar com a minha máquina, a lidar com a minha exacerbação inflamatória positivamente. Eu consigo montar minha alimentação, eu vivo assim. Minha alimentação é alimentação anti-inflamatória. Assim eu vivo. E qualquer coisa que eu faça gira em torno disso. Pra mim, na minha vida. Porque eu tenho uma coisa, eu não quero sentir dor, ponto. Não quero sentir dor, não vou sentir dor. E aí eu vou trabalhando esses tipos de estratégias, tá? E aí vem as dúvidas. Nossa, Luciano, mas qual óleo eu posso usar? Eu dei várias dicas aqui. Eu posso usar óleo de coco para concentrar. Óleo de coco tem muita gordura saturada. Não é a estratégia mais anti-inflamatória que vocês vão fazer. A gente pode usar para outra coisa. Eu posso usar um TCM, eu posso usar um ácido caprílico, eu posso usar uma série de coisas para melhorar foco, concentração. Mas não é a mesma coisa, não está na mesma balança ali, tá? Não está na mesma balança usar um óleo de abacate e usar um óleo de coco como estratégia anti-inflamatória. Não está. Assim como não está na mesma balança usar 100 gramas de carne, 100 gramas de peixe e 100 gramas de frango. Então cada um tem um efeito anti-inflamatório totalmente diferente. Então o peixe ele é muito mais anti-inflamatório e ponto. Independente do que seja, tem uns mais, outros menos. Não tem como a gente ter atividade anti-inflamatória sem uma modulação do nosso microbioma. A Elivânia escreveu assim, óleo de cânhamo. Óleo de cânhamo é maravilhoso. O cânhamo é maravilhoso. Eu fui agora para os Estados Unidos e eu trouxe semente de cânhamo, que tem um valor proteico incrível, tem uma composição anti-inflamatória maravilhosa. Eu vou depois montar. Não vou conseguir, acho que fazer isso nem hoje nem amanhã. Mas eu vou, porque eu estou muito atarefado, que eu estou escrevendo. Eu parei aqui agora para justamente fazer essa reflexão junto com vocês. Mas eu vou fazer depois, eu vou mostrar vários exemplos, tá, de estratégias anti-inflamatórias de um dia inteiro. Desde a hora que acorda, eu vou ver se eu faço isso rápido, desde a hora que acorda até na hora de dormir. Eu vou montar isso para vocês, que vocês vão olhar e falar, entendi. Não para vocês copiarem exatamente o que está ali, mas para entender qual que é a pegada desse raciocínio que eu estou trazendo aqui para vocês. Entendeu? É muito bom a gente viver bem, é muito bom a gente viver sem dor, e é muito bom pensar que hoje, eu com 42 anos, tenho muito mais saúde do que eu tinha 30. Porque quando eu tinha 30, que o negócio complicou, entendeu? As dores começaram a aparecer, e hoje, meu Jesus, minha vida... é muito mais... minha qualidade de vida é muito melhor, porque eu não convivo com aquelas dores que eu tinha antes. Então, com 42, eu tenho uma saúde muito melhor do que quando eu tinha 30. Acho que muito melhor da minha vida inteira, tá? E eu queria muito que vocês pensassem nisso. Vocês estão me perguntando aí algumas coisas, e com energia, exatamente, Débora, viver com energia. Visto as compras, pode dizer que é tintura? A tintura é uma solução alcoólica em que a gente extrai compostos bioativos. Por exemplo, se eu pegar um recipiente, colocar o gengibre, macetando o gengibre e colocar uma solução alcoólica aos poucos e vou macerando junto com álcool, o álcool, essa solução alcoólica é uma solução de arraste. Então ela vai tirando os compostos bioativos e fica uma solução alcoólica cheia de compostos bioativos. Por exemplo, o própolis é um tipo de tintura. E as tinturas, a gente usa um meio alcoólico para facilitar a extração de compostos bioativos e concentrá-los
naquela tintura. E aí, muitas vezes a gente toma um chá, aí vocês já me viram fazer isso. Vou lá, faço um chá de gengibre, por exemplo, e vou lá, pego o meu vidrinho, tintura de gengibre. Aí eu vou lá, pego no meu vidrinho, tintura de gengibre, pingo 1, 2, 3, 4, 5 gotinhas de gengibre em cima do chá de gengibre. Por que em cima do chá? Para o álcool evaporar. Chá é quente, o álcool evapora, só fica o ativo. Mas por que você colocou gengibre em cima de gengibre? Para ficar mais concentrado ainda, mais anti-inflamatório ainda. Entenderam? Então assim, dei um exemplo aqui. E a gente usa tintura para dormir, para melhorar a digestão, para diminuir a dor epigástrica, dor de estômago, dor de cabeça, para melhorar a disposição, foco, concentração, rendimento. Então tem coisas para tudo. O gengibre não aumenta a pressão. Isso é um mito. Então, usar quantidades de gengibre, igual eu recomendo para vocês, não vai fazer aumento de pressão arterial. Pelo contrário, vai ajudar no relaxamento. Então, isso é um mito, tá bom? Claro, se eu comer 1 quilo de gengibre, vai alterar mesmo. Mas se você fizer um chá usando até uma colher de sopa de gengibre ralado, não vai fazer absolutamente alteração nenhuma de pressão, tá bom? Vamos lá. Bom, Lu e Goji Berry é super antioxidante, super antioxidante. Eu tava fazendo aqui, quer ver? Deixa eu pegar minhas anotações aqui que eu fiz como fala? Uma sequência de super antioxidantes aqui. Ó, do mais antioxidante aqui, ó. O que é mais antioxidante que eu tava listando, o primeiro é o gengibre. Aí depois vem outras coisas. Você vai pensar, mas e uma fruta? As frutas vermelhas são as mais antioxidantes. Mirtilo, amora, morango são frutas mais caras, né, aqui no Brasil, mas elas são muito antioxidantes. Mas a gente tem frutas do Cerrado, a gente tem frutas da Mata Atlântica, que são tão antioxidantes quanto. Para quem tem acesso, vocês já experimentaram as anonáceas, tipo marolo, fruta do conde, essas frutas tipo jaca, essas frutas que tem carpelos, os gomos lá, elas têm uma atividade antioxidante muito alta, viu? Jaca é super, super antioxidante. Açaí é super antioxidante. A gente tem açaí, que é mega antioxidante. A gente tem jabuticaba, que é super antioxidante. A gente tem camu-camu, a gente tem acerola. Tudo isso super antioxidante. E vai vindo assim, nas folhas, a folha que mais me chama atenção para atividade antioxidante é o espinafre. Espinafre é uma das folhas mais antioxidantes, então eu sempre tento colocar espinafre e couve. Espinafre e couve, eles estão lá no topo dos super antioxidantes. Outro antioxidante muito forte que a gente não pode esquecer são os geminados, tipo broto de alfafa, todos eles são muito, 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 muito antioxidantes. Dos legumes com uma capacidade antioxidante boa, o brócolis é uma delas. O brócolis tem uma capacidade antioxidante já documentada, por isso que a gente fala tanto dessas brásicas. Das frutas, além dessas frutas vermelhas, existem os outros que a gente conhece também, que eu já falei para vocês. O abacate, o kiwi. Sabia que o kiwi é super antioxidante? Super antioxidante. Então são coisas que a gente vai colocando aí ao longo do... Aí eu fiz minha lista é muito grande. Mas só para vocês terem ideia do que a gente vai fazendo. E aí, a Marta escreveu assim, é para baixar o colesterol. Marta, normalizar colesterol é consequência. Não existe remédio para baixar colesterol não, tá? O que existe é um conjunto de estratégias que vai diminuir o impacto oxidativo do seu estilo de vida em você e fazer com que você tenha menor oxidação. Existem poucas pessoas que têm alguns fatores genéticos que fazem uma oxidação muito grande e que precisam de usar estatina. Ou por um tempo, ou para sempre, mas isso é uma parcela pequena da população, não é grande. A gente falou muito disso ontem. Hoje, a gente vai ter live. Vocês vão na nossa live, assistir nossa live hoje, né? Daqui a pouco. A nossa live vai ser às 19 horas e a gente vai falar dessas referências. Tudo isso que eu tô falando para vocês
são sobre estratégias para vocês pensarem, tá? Para vocês colocarem. Mas na live a gente vai trazer isso em números também para vocês. Então, por exemplo, o que é um fator de referência? O que é uma referência quando você pensa numa hemoglobina glicada? O que é uma referência quando você pensa numa insulina? Então a gente vai tratar esses números que vocês estavam perguntando bastante disso, tá bom? Então, coloca aí a 19 horas para despertar para vocês assistirem a nossa live hoje. Então, essa lista de antioxidantes, ó, a Camila colocou aqui, ó. A Camila Silveira Nutri. A lista de antioxidantes: gengibre, frutas vermelhas, jaca, fruta do conde, jabuticaba, acerola, camu-camu, espinafre, couve, brotos germinados, brócolis, kiwi e abacate. Obrigado, Camila, obrigado demais. Então, essas coisas vocês têm que consumir. Gente, eu fico vendo a quantidade de fruta maravilhosa que tem no Nordeste, que tem no Norte, e às vezes as pessoas não dão muito valor, sabe? Para quem mora no Nordeste, comprar fruta vermelha é muito caro. Nossa Senhora! Então vocês não precisam ficar pagando uma fortuna em frutas vermelhas para se sentir saudável. Vai lá, compra um pacotinho de acerola que vende no sinal. Que vende no sinal. Compra uma jaca que tá pendurada lá no caminho que vocês estão passando. Então, não é assim... A gente tem que saber onde a gente mora, o que a gente tem acesso. Então a gente pega muita publicação americana, publicação do Reino Unido, que eles têm outra temperatura, outra weather, outra, como fala? Vivem em outro, fugiu a palavra, outro tempo, entendeu? Então as frutas, eles não têm frutas tropicais igual a gente tem. Então as frutas que eles têm lá super antioxidantes são as frutas vermelhas, não é? Mirtilo, morango, todas aquela combinação toda. E a gente, para ter antioxidante suficiente, a gente não precisa ficar copiando as frutas deles, é que eles têm lá. A gente tem frutas muito mais antioxidantes do que as frutas vermelhas deles. A nossa acerola, o nosso camu-camu, grumichama, não sei se vocês conhecem, grumichama, a temoia, a própria temoia, assim, caju, que é coisa mais antioxidante que caju, meu Deus. Não tem nada, come um caju, faz um suco de caju, super mega antioxidante. Então são coisas que a gente coloca umas 3 vezes no dia. Então coloca frutinhas antioxidantes 3 vezes ao dia. E essas frutas mais antioxidantes, elas também têm uma carga mais baixa. Então isso é bom, isso é muito bom. E aí a gente consegue ir colocando na nossa rotina. Pitanga, tô vendo vocês escreverem super mega antioxidante. E aí vocês vão ter uma série de benefícios. E um deles, que vocês se preocupam muito, vocês vão baixar o colesterol, vocês vão baixar a hemoglobina glicada, normalizar insulina e daí por diante. Tá bom? Sou capaz de comer uma jaca inteira. Mas não precisa tanto, tá? Pode só um pouquinho, tá bom. E aí vocês vão descobrindo o que é suficiente. Graviola, super antioxidante, a Clara acabou de escrever aí, pitaia, tudo isso. Então vamos usar o que a gente tem de bom aí e parar de ficar copiando só as coisas que a gente vê lá de fora, porque a gente vive no Brasil, tem coisas que, nossa, que ninguém nem conhece. Eu fui estudar no meu pós-doc, no meu primeiro e no segundo. No primeiro e no meu segundo pós-doc, eu estudei o potencial antioxidante e anticâncer das frutas brasileiras. Eu estudei frutas da Mata Atlântica, do Cerrado, da Amazônia, que a gente chama de frutas não convencionais. E quando eu já contei essa história para vocês, quando eu fui fazer os ensaios, quando eu fui avaliar as frutas, né, eu avaliava isoladamente no laboratório, o meu orientador falou assim: nossa, tá errado isso aí. Como pode essas suas frutas ser maior do que casca de maçã? Porque a apple peel para eles lá, né? A casca de maçã, apple peel, tudo é apple peel. A casca de maçã para eles é muito antioxidante, tem muita quercetina, blá blá blá, não sei o que. Tudo era casca de maçã. Aí eu cheguei com as nossas frutas lá, eu fui esperto, não escrevi nome nenhuma, eu levei em pó e escrevi assim, ó, 349, 532, não sei o que. Coloquei códigos. E que eu comecei a estudar os potenciais, a apple peel tava aqui, a casca da maçã e as nossas todas aqui, ó. Falei, tá vendo o que a gente tem aqui, rapaz? Você não tá entendendo o que você tá mexendo. É aqui que tem fruta antioxidante. Aí depois a gente escreveu, eu e minha colega Maria Tereza, que era minha colega professora na Federal,
A gente escreveu um artigo que chama Minor Fruits in Brazil. Então, se vocês colocarem no Google, vocês vão achar para uma revista científica. Então, um artigo científico em que a gente listou várias frutas brasileiras muito anti-inflamatórias, muito antioxidantes, com esse potencial antioxidante muito grande. E eu dediquei muitos anos da minha vida estudando isso. E hoje eu consigo colocar em prática essas frutas. Depois eu faço, que são muitas, mas depois eu faço uma relação para vocês das principais, tá bom? Eu vou agora fazer um lanchinho aqui, que daqui a pouco eu vou voltar, a gente tem live às 19 horas, e eu vou deixar salva a live sim, tá bom? Nossa, o nome do artigo era Minor Fruits em Brasil, sei lá o que. Se colocar assim, ó, Luciano Bruno, Maria Tereza, se colocar esses nomes... Luciano Bruno não, porque eu era Carvalho, meu nome de pesquisador era Carvalho Silva. Vocês podem colocar lá, Carvalho Silva, Minor Fruits in Brazil, vocês vão achar um monte de publicação lá de fruta, talvez. E vocês vão ver que a gente pesquisou muito sobre esse assunto. Tá bom? Vamos... Eu não tô acreditando, tem tanta gente aqui que mora dessa. Luciano, você é de qual cidade? Eu sou de Conceição da Aparecida, Minas Gerais. Mas eu nasci em Poços de Caldas, porque lá nem tinha lugar direito pra gente nascer. Aí minha mãe foi lá em Poços de Caldas, eu nasci, ela voltou pra trás. Então lá no meu RG tá cidade Poços de Caldas. Vou falar, é de Poços de Caldas? Sim. Mas eu falo que Conceição da Aparecida ninguém conhece. Conceição da Aparecida, Minas Gerais, uma região lindíssima do Lago de Furnas, ali perto de Capitólio, perto de Carmo do Rio Claro, uma região que quem não conhece tem que conhecer, uma região linda. O Lago de Furnas é uma riqueza que a gente tem no Brasil e tem muita gente que não conhece, acredita? Ela não conhece o Paraíso Perdido, a região de Capitólio, ficou famoso agora por aquela tragédia, né, daquela pedra que caiu, infelizmente, mas é uma região incrível, então vocês podem ir que tem muito passeio safe, muito passeio super seguro pra vocês fazerem lá. Então tá bom. Beijo pra todo mundo, beijo da França. Ai, que chique, meu Deus. Sou mineiro, sim, mineiro do sul de Minas, Conceição da Aparecida. Nossa cidade tem 10 mil habitantes. 10 mil habitantes. Só minha mãe mora lá, meus irmãos estão todos espalhados. Eu tenho uma irmã que mora nos Estados Unidos, um outro irmão que mora nos Estados Unidos, um outro irmão que mora na Irlanda e um outro irmão que mora aqui pertinho de mim. Nós somos em 5. Então, 3 irmãos meus moram fora do Brasil e 2, incluído eu e meu outro irmão, moramos aqui em São Paulo. Certo? E minha mãe tá lá em Minas, ela me abandona. Você vê que de vez em quando ela some, né? Mas daqui a pouco ela vem. Ela tá lá preocupada que ela tem uma festa fantasia nesse final de semana. Ó, pra você ver. A vida da minha mãe é muito mais agitada que da minha. Então tá bom, gente. Agora vamos terminar porque eu vou comer que tô ficando com fome, tá bom? Aqui em Recife é só calor. Imagina o calorão de Recife. Olha como eu tô aqui. Eu tô de blusa de lãzinha, sei lá o que é isso, uma lãzinha por baixo, e de terno. E mesmo assim, tô com frio. O Arthur tá na sala dele, também tudo trancado com frio. Tá morrendo de frio aqui. Mas assim que é bom. Frio, calor, qualquer coisa a gente se adapta. Gente, até mais tarde então. E pedi uma coisa. Antes, eu vou deixar a live salva, mas comenta, tá? O que vocês acharam dessa live? Gostou dessa reflexão que a gente fez junto? Escreve lá nos comentários, é muito importante pra mim os comentários de vocês, tá? Termina aqui, vai lá e comenta, por favor, que é muito importante que vocês comentem pro Instagram perceber que o que eu faço é de relevância e entregar para o maior número de pessoas possível, tá? Então vou pedir esse favor para vocês. Beijo!